Fala galera, estamos na Semana das Viroses, hein? É um tema extremamente importante, pertinente, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo agora. Mas não tem que saber somente da Covid-19. Galera, se você está vendo esta aula nesses momentos que nós estamos vivendo, você sabe o que eu estou falando. Mas se você está vendo essa aula lá na frente, se essa aula é uma aula antiga para você, saiba você que estamos no meio de uma pandemia, que é o Covid-19 provocado pelo coronavírus do tipo SARS-CoV-2. Mas essa aula não é só sobre isso, é sobre virose de modo geral. É a semana inteira falando de virose, são várias aulas falando de virose. Se você já assistiu outra aula, tá vendo esse tempo que tá aparecendo para você na sua tela aqui, ó? Você pode adiantar esse vídeo até esse tempo que eu já entro direto na virose do dia de hoje. Agora, se você não assistiu nenhuma aula ainda, assista essa introdução todinha porque ela é extremamente pertinente para o assunto, hein? É muito importante. Então, pegue seu caderno aí, se acomode direitinho, faça as suas anotações porque isso aqui é aula, 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 aula. E o tema é virose. Galera, afinal de contas, o que precisamos saber sobre as viroses? Primeiro, viroses são doenças provocadas por vírus. E quando a gente estuda virose de modo geral, a gente tem que se ater para alguns pontos muito importantes. Então vem comigo no quadro aqui, ó. Ao estudar virose, o que temos que saber? Por exemplo, no primeiro momento, o nome da doença. Que no caso da Covid-19, por exemplo, o que é Covid-19? Covid-19 não é o nome do vírus, é o nome da doença. Atenção para isso. No caso da dengue, dengue é o nome da doença. No caso do HPV, o HPV é o nome do vírus, não é o nome da doença. O nome da doença é condiloma acuminado. Então, o primeiro ponto, o nome da doença. Na sequência, o agente etiológico. Lá no meu Instagram, o @senhorbiologia, eu coloquei lá um teste nos stories perguntando qual que era o agente etiológico da dengue. E entre as opções eu pus mosquito. A grande maioria marcou mosquito porque o pessoal não sabe o que é o agente etiológico. Agente etiológico é aquele causador da doença, é o verdadeiro causador da doença, que lá no caso da dengue é um vírus, porque dengue é uma doença viral. O que o mosquito é, o pernilongo, o Aedes aegypti, ele é o vetor, ele é o transmissor da doença. Então muita atenção com o significado de agente etiológico. Agente etiológico é o verdadeiro causador da doença. Tem uma aula que eu postei já no YouTube. Essa aula eu dou para você duas dicas importantíssimas para você guardar quais doenças são virais e quais doenças são bacterianas. Vai aparecer para você aqui, ó. Vai lá assistir. Essa dica é uma frase, é uma técnica mnemônica em que eu digo uma frase que aborda várias doenças virais e uma outra frase que aborda várias doenças bacterianas. Porque dentre tantas doenças que você tem que saber, tem aquelas que são virais, as que são bacterianas, as que são provocadas por protozoários, por fungo, por plateuminto, por nemateuminto. São muitas doenças que flagelam a humanidade aí, né? Sem contar as outras que atingem os outros seres vivos também, tanto animais como plantas. Mas enfim, o que seria o vírus, o que seria a bactéria, o que seria o protozoário? São diferentes agentes etiológicos. Então é muito importante, quando estiver estudando algumas doenças, quando estiver estudando virose, você saber quem é o agente etiológico. O outro ponto, o ciclo da doença. O que é o ciclo da doença? Se essa doença ela tem um ciclo direto ou indireto. O que significa ter um ciclo direto? Significa que você pega a doença da própria pessoa doente. Por exemplo, gripe. A gripe, você pega gripe de uma pessoa com gripe. E quando é indireto, é quando existe um vetor, existe um atravessador nisso aí. No caso da dengue, por exemplo, eu não pego dengue de uma pessoa com dengue. Eu pego dengue pela picada do mosquito Aedes aegypti. Então, a dengue é uma virose indireta, ela apresenta um ciclo indireto. E a gripe, por exemplo, é uma virose direta, apresenta um ciclo direto, como é, por exemplo, a Covid-19 também. Galera, agora anota esse nome aí, vai aparecer para você bem grandão aqui, ó.
As doenças que apresentam ciclo direto, elas são chamadas monoxênicas ou monogenéticas. E as doenças que apresentam ciclo indireto, elas são chamadas de heteroxênicas ou heterogenéticas. Muito importante isso aí, ok? Bom, dentre aquelas viroses, que é o nosso tema, que apresenta ciclo heteroxênico, ou seja, indireto, elas apresentam um vetor. Quem que é o vetor, então? O vetor é o disseminador da doença, é o espalhador da doença, se a gente pode falar isso. E no caso da dengue, por exemplo, o vetor é o mosquito Aedes aegypti. No caso de uma outra doença que não é virose, a malária, por exemplo, a gente também tem um mosquito, que é o mosquito Phlebotomus. A malária é causada por protozoário, é o Plasmodium. Portanto, o vetor é aquele que transmite a doença e ele só existe quando estamos diante de uma doença que apresenta ciclo indireto, portanto, heteroxênico. Outro ponto importante quando se estuda viroses, entender a transmissão. Como que a doença é transmitida de uma pessoa para outra. E é muito importante a relação que você tem que fazer entre transmissão e profilaxia. A gente já fala disso. Um outro ponto muito importante, vem aqui, os sintomas da doença, o que a doença lhe causa. E aí eu te dou uma dica muito interessante. Normalmente, aquele agente patogênico, no caso um vírus, por exemplo, ele vai te causar um sintoma que vai fazer com que ele seja liberado da forma mais rápida possível, para poder atingir outras pessoas. Se a saída do mosquito, se a saída do vírus de você é pelas fezes, e aí a transmissão se dá por água contaminada com fezes do doente, ou alimentos contaminados com as fezes do doente, esse agente patogênico vai te provocar diarreia. Agora, se o vírus sai pela saliva, sai pela conversa, pelo ar, gotículas de água, esse vírus vai te provocar tosse, espirro, dor de garganta, ok? Então é uma dica bacana você relacionar a forma de transmissão com os sintomas. Algumas viroses, algumas patologias causam diversos sintomas, né? Mas é uma dica que já te dá um indício aí para você não ter que decorar simplesmente os sintomas. Leve esse raciocínio com você. Profilaxia. Isso é o que mais cai em prova. Você tem que saber, primeiro, o que significa profilaxia. Profilaxia significa medidas de prevenção. São aquelas medidas que podem ser tomadas para se prevenir a doença, para evitar que a doença se espalhe no meio, se espalhe na sociedade, na população. São medidas de prevenção. Por exemplo, a vacina é uma medida de prevenção. Vacina é profilaxia. Agora, o soro não é profilaxia. Então, se você, por exemplo, quer evitar que você desenvolva raiva porque você recebeu uma mordida de cachorro, você vai tomar o soro. Você não vai tomar a vacina. A vacina antirrábica você toma antes para se prevenir. Na hora, se você tomou a mordida, você vai tomar o soro antirrábico. O soro já contém os anticorpos para combater a doença. Então, profilaxia são medidas de prevenção. E aí existem aquelas prevenções que você pode fazer, como, por exemplo, lavar as suas mãos. Isso é uma profilaxia para diversas viroses, não só a Covid-19. A higiene com os alimentos, quando você chega com os alimentos, por exemplo, você comprou frutas, a fruta que você vai comer crua ali, com casca e tudo, por exemplo, maçã, pera, pêssego, lavar bem esses alimentos. Água, se você mora numa região de grande contaminação, como por exemplo a cólera, que é uma doença bacteriana, não é viral, que se transmite através de água contaminada, e se a região que você mora, a cólera é comum, uma profilaxia muito importante, ferver a água antes de consumir. Por exemplo, vai colocar água no filtro de barro, ferve a água antes, espera ela esfriar e aí coloca no filtro de barro. Então existem algumas profilaxias que são atitudes nossas, como higiene pessoal, saneamento, higiene pessoal, higiene com os alimentos, fervura de água, proteção da casa, como colocar no caso da dengue, diversas outras doenças transmitidas por inseto, telas na janela, uso de cortinado, inseticida, repelente, raquete elétrica, tudo isso são medidas profiláticas. E existem aquelas medidas que são atitudes que devem ser tomadas pelo poder público, como por exemplo, saneamento básico, construção de redes de esgoto, tratamento de esgoto. Essas atitudes são atitudes desenvolvidas pela
prefeitura, pelo governo estadual, pelo governo federal. Enfim, profilaxia é muito importante se saber e é o que mais cai em prova. E por fim, galera, o tratamento. Como tratar essas doenças? Isso aqui cai muito quando você compara viroses e bacterioses e aí a gente inclui o antibiótico. Muito cuidado com isso, porque antibiótico é um remédio, é um tratamento que combate bactéria. Se você tiver vírus, tiver uma virose, o antibiótico não é a medida mais adequada. Normalmente as viroses, o tratamento delas se dá de forma paliativa. Você toma um remédio para evitar uma febre, um remédio para combater uma inflamação na garganta, porque o que vai matar os vírus mesmo, o que vai combater as viroses é o seu sistema imunológico. São os seus próprios anticorpos que vai conseguir danificar isso aqui. Portanto, galera, esses são os pontos que precisamos conhecer quando o assunto é virose. O nome da doença, o agente etiológico, o ciclo da doença, o vetor, a transmissão, sintomas, profilaxia e tratamento. Então nós vamos mudar de cenário, nós vamos agora para um outro estúdio, diante de uma televisão, usando uma apresentação em PowerPoint, em que eu vou falar para você de cada uma das doenças, beleza? Você vai ver a de hoje e aí você fica pronto aí para as próximas aulas. Se você está aqui dentro do IGTV me assistindo, saiba que essa aula continua lá no YouTube. Se você está aqui no YouTube comigo, continue ligado que a aula vai continuar a partir deste tempo aqui. Um grande abraço e vamos lá! Cachumba é a virose do momento. Vamos falar agora da cachumba. Hoje você vai aprender a entender o seguinte. Cachumba, galera, é uma doença relacionada ao sistema digestório. Cuidado com isso aí, hein? É muito legal você fazer essa associação. Você divide as viroses todas em grupos. Quais são as viroses que afetam a pele? Quais são as viroses que afetam o sangue? Quais são as viroses que afetam o sistema nervoso? Quais são as viroses que afetam o sistema digestório? Assim te ajuda a organizar em compartimento cada uma dessas viroses. Vamos falar agora de uma virose que afeta o sistema digestório. Mas ela não é na boca, não é causa inchaço aqui? Sim, não esqueça, hein? O sistema digestório não está só no intestino, não. A boca faz parte do sistema digestório. As glândulas salivares faz parte do sistema digestório. Então vem comigo aqui, ó, seguindo aquele padrão que você já viu na introdução. Qual o nome da doença? Cachumba. Ela é causada por vírus. Qual vírus? É o vírus o paramyxovírus, que é o chamado vírus da parótida infecciosa. Esse vírus, você pega ele de que maneira? Qual que é a forma de transmissão? Você pega ele diretamente de uma pessoa contaminada. Então perceba que ele tem um ciclo monoxênico. O contato, a transmissão se dá contato pessoa a pessoa. Então, através das gotículas de saliva da pessoa que pode ir até você, ou então algum objeto contaminado que você pega com a sua mão, contamina a sua mão e leva a sua mão na sua boca ou no seu olho ou em alguma mucosa do seu corpo. Então a forma de transmissão, o contato é direto e a via é oral respiratória. É a forma de transmissão. Quais são os sintomas? O que a cachumba provoca? Aumento das glândulas parótidas, as glândulas salivares, especialmente a parótida. A próxima imagem aqui eu vou te mostrar uma foto, um desenho de onde ficam as glândulas. A salivar, a sublingual, a submandibular e a parótida. Você vai ver. Ela atinge a parótida, que é a maior, que é a principal glândula nossa, e provoca o aumento dessa glândula, que dá aquela papada grandona no canto no pescoço da criança, porque normalmente acomete criança. Mas aí a curiosidade é o seguinte. Olha isso aqui, ó. Raramente pode acometer o sistema nervoso e os testículos. É isso mesmo. Já viu a vovó falar assim, menino, a cachumba vai descer. Desce mesmo, a cachumba desce. E ela vai descer quando a criança faz muita atividade física. Você trata de uma criança com cachumba, deixando ela repousada. Ela tem que ficar quietinha, deitada, tomando os remedinhos dela, em repouso, tem que ficar quietinho. Não pode agitar. Por quê? Porque o vírus, ele estaciona ali nas glândulas e ali ele fica. Mas se você brinca muito, faz uma atividade muito intensa, corre, você acelera a sua circulação, você ativa o seu sistema circulatório muito intensamente, isso aumenta a chance do vírus escapar dali da glândula salivar e transitar pelo seu sangue e atingir outras glândulas suas. E uma das glândulas que ele pode atingir são os testículos.
O problema de atingir o testículo, e vai provocar o crescimento, igual ele provoca um inchaço aqui, provoca um inchaço lá embaixo também nos testículos. O problema é o seguinte, se você tiver cachumba e ela atingir a sua glândula parótida, depois que você sarar, e você vai conseguir sarar, você vai produzir anticorpos, ela não é letal essa virose, você vai produzir anticorpos contra esse vírus, vai destruir o vírus, vai eliminar, vai sarar, acabou. A sua parótida volta ao normal e continua produzindo saliva do mesmo jeito. Agora, se ela atingir o seu testículo, provocar um inchaço do seu testículo, ela pode deixar como sequela a não produção de espermatozoide ou a produção deficiente dos seus espermatozoides, o que vai provocar esterilidade. Então, é muito grave a cachumba descer para os testículos. Por isso, o repouso é muito importante, ok? E olha só, tratamento. Ela não tem cura. O que significa que não tem cura? Quando eu digo no tratamento, é que não existe um remédio para matar o vírus. Eu sempre falo isso. A única forma de você matar o vírus é através da produção dos seus anticorpos, é o seu sistema imunológico. O que você consegue fazer aqui então? Tomar remédio para combater os sintomas. E a profilaxia, a mais importante de todas, vacinação. É a tríplice viral, que nós já falamos, que ela combate a catapora e agora combate a cachumba. E a rubéola também nós vamos ver isso aí. É a tríplice viral. É uma vacinação, a profilaxia mais eficiente de todas no que diz respeito à cachumba e ela tem sido usada intensamente, universalmente, no mundo inteiro e isso tem reduzido muito os casos de cachumba. No mundo como um todo. Ele acontece de forma sazonal, a cada 2-7 anos aparecem alguns casos de cachumba vindo daquelas crianças que não foram vacinadas pelas suas mães. E aí esse caso já logo é controlado e o processo de vacinação continua e a cachumba tem reduzido cada vez mais. Tá aí galera, cachumba, uma virose relacionada ao sistema digestório. Amanhã tem outra aula, hein? Fique ligado!